Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? CP na área fazendo mais um vídeo do GameC, que é esse controle aqui que eu tô gostando demais, tá? É um controle bem durável, é um controle gostoso de pegar, ele tem uma pegada muito legal, ele tem esse perfil aqui transparente que dá para você ver por dentro dele, tá? E tem muitas coisas, muitas vantagens de usar esse controle aqui, tá? E uma dessas vantagens é a praticidade de você utilizar ele, né? Você simplesmente, né, põe o pendrive e no lugar que você quer e ele funciona de boa. No caso desse celular, nem pendrive precisa, né? Você usa, pareia ele, né? Eu tenho um vídeo aí utilizando pareamento. Eu vou fazer mais dois vídeos desse controle. Esse de hoje eu vou mostrar as funções que ele tem, né? Os comandos que dá para fazer com ele. Tá? Eu pensei que dava para fazer algumas coisas, mas não dá, e eu vou explicar isso aqui para vocês também, e vou explicar para vocês o que dá para fazer com ele, tá bom? Então vamos começar mostrando, né, os botões que esse controle tem. Eu já tenho um review completo no canal, por isso eu não vou ficar falando muito dele não, só vou dar uma pincelada bem rápida, tá? Ele tem aqui alguns botões, tá? Que são bem característicos deste controle, né? E os principais botões que vocês já conhecem, que é o X, que é o A, né? O X, o A, ele tem aqui o Y e o B, tá? E o que diferencia ele de um controle simples são esses quatro botões que tem aqui, que são dois a mais, que eu já vou falar sobre eles, e nós temos aqui mais dois botões aqui, o M1, M2, M3 e M4, que é, na verdade, esses botões aqui de trás, o que eles fazem? Ele é tipo um repetidor, tá? Então eles não são botões a mais. O grande problema desse controle é esse, que eu pensei que esses botões poderiam ser usados para programar uma coisa diferente, e não é bem assim. O que esses botões aqui programam? Eles programam as combinações, tá? Então, por exemplo, eu quero apertar, né, o X e o Y, né? Aí eu programo para ele apertar o X e o Y. Isso é legal para quem joga jogos de tiro, né? Porque você pode fazer um comando que joga jogos de luta, né? Você pode programar um comando aqui e ele apertar e ele vai fazer para você. Só que para mim é inútil. Eu queria que isso aqui fizesse o quê? Quando eu apertasse ele, abrisse o menu lá do Granddad, mas não é assim. Ele vai fazer uma combinação em cima do controle e não em cima dos comandos do teclado. O ideal é que fosse o comando do teclado, tá? E nós vamos falar sobre isso também hoje. Então, os botões que nós vamos comentar hoje são esses aqui, tá? Que não tem na maioria dos controles. É o botão Turbo, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, botão Turbo, tá? Nós vamos falar do botão Home, que é um botão que não tem. O restante dos botões, que é esse de cima aqui, tá? Que é o botão Start e o botão Select, são botões parecidos com os demais controles, tá bom? Então a gente não vai preocupar com esses botões. E nós vamos falar também desses botões aqui de baixo, que é o M1, tá? M2, M3 e M4, que são os botões aqui debaixo que vocês estão vendo aí, ó, ok? Que em teoria são programáveis, mas na prática essa programação não é tão eficiente. Eu vou mostrar para vocês por quê. Isso, é claro, não tira o brilho do controle, tá? O controle está funcionando muito bem mesmo. Eu tive um probleminha de pareamento, né? Porque ele não estava pareando muito bem. E aí eu reiniciei o computador e funcionou normal, tá? Então ele responde bem, o que é muito legal, né? Para quem quer jogar sem fio, a minha preocupação era essa, então ele responde muito bem, tá bom? Então vamos ensinar para vocês aqui algumas coisas que dá para fazer com o botão Turbo, tá? E também com o botão, né, M1, M2, M3 e M4, e vou ensinar para vocês esses tipos de configuração, tá bom? Antes de entrar nos botões propriamente dito, que a gente já vai falar, o que dá para fazer com esse controle, duas coisas legais que os controles padrões não fazem. Eu posso controlar o LED, né, o brilho dele, quanto de LED ele vai ter,
e eu posso controlar também a quantidade, né, de vibração. Então eu não me lembro de outro controle que faça isso, e esse aqui faz, muito legal. Então vamos fazer essa questão do controle de LED e o controle de vibração aqui agora para vocês. Agora nós vamos então configurar a intensidade do LED. Aperta o botão LT, RT, mais o R, né, ou R3, como você quer chamar, e vamos aumentar ou diminuir usando esses comandos aqui, tá? A cruzinha, a famosa cruzinha. Para baixo diminui, para cima aumenta. Então vamos lá, ó. Segurar o LT mais o R, pôr para baixo aqui no R3 e vamos aumentar ou diminuir o LED, ó. Ó lá. Diminuir no máximo, tá? Agora vou aumentar, ó. Ó que legal. Então, diminuindo e aumentando. Repetindo, aperta o LT, o RT, mais esse botão aqui e põe para baixo ou para cima, ó. Você diminui ou aumenta a intensidade do LED, tá? O LED ele é interessante para quando você está jogando à noite. Você encontra, primeiro, você pode ver mais ou menos as teclas, né? Porque se você estiver jogando à noite, às vezes você não consegue enxergar, mas com LED você tem essa questão. E você pode também configurar quanto de LED você quer. Às vezes o LED está te incomodando, você pode tirar ele, ó. Vou poder tirar ele totalmente, aí ele fica zero, ó. Ou então aumentar, né? Deixar no máximo. Aí você escolhe a intensidade do LED que você quer. Muito legal, né, pessoal? Muito legal essa função. Agora vamos falar da função vibração. A função vibração é mais fácil ainda de você configurar. Então, para você aumentar ou diminuir a questão da vibração, porque tem gente que não gosta de vibração. Eu, por exemplo, prefiro diminuir, porque me incomoda, tipo, soa a minha mão e cansa um pouco, né? Então é muito simples. Olha como que é fácil você mexer com a vibração. Você vai segurar o botão turbo, você vai apertar o botão turbo aqui, tá? Esse botãozinho que você tá vendo aí, o turbo, tá? Você vai segurar ele e vai pôr para baixo ou para cima para aumentar ou para diminuir. Vamos fazer isso aqui agora. Vamos tentar filmar, que é a coisa mais difícil que tem. Vamos aumentar e diminuir, ó. Vamos lá. Para cima aumenta e para baixo diminui. Ó. Ó, muito. Isso, agora chegou no zero, ó. Vamos baixar, ó. Zero, tá no zero, não tá vibrando. Meio, vou pôr no máximo, isso. Então eu vou deixar no meio, mais ou menos no meio. E quando você mexe, a luzinha aqui vai aumentando e diminuindo para mostrar para você quanto que tá a intensidade, tá bom? Para quem quer saber para que serve essa luzinha, é para isso, ó. Aumenta e diminui ela aqui, ó, para saber a intensidade da vibração, tá? Muito legal, né, pessoal? Eu vou deixar no médio porque eu não gosto muito de vibração, mas se você gosta que o controle vibra muito, usa no máximo. Lembrando que se você quer muita vibração, vai gastar um pouquinho mais de bateria, mas a sua experiência do jogo vai ser muito legal. E lembrando que a duração da bateria desse controle é incrível, né? Eu jogo, sei lá, uma semana, né? 2, 3 horas por dia. Eu jogo durante uma semana e ele conserva toda a bateria dele, cara. E aí, para carregar é muito rápido, muito bacana nesse sentido. Então já aprendemos duas coisas nesse vídeo: configurar o LED e configurar a vibração, tá? E agora a gente vai aprender como é que configura o botão L1, o botão M1, M2, M3, M4 e usar o botão turbo. Como é que eu uso o botão turbo, tá? Então vamos começar com o botão turbo. Vem comigo. Beleza, CP, eu quero usar o botão turbo. Para que serve o botão turbo? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está jogando Minecraft e você quer que o bonequinho do seu personagem fique com a picareta, pum, 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 sem parar, né? Você pode usar o botão turbo para fazer isso, tá? E ele vai ficar batendo direto. É claro que nem todos os jogos isso vai funcionar, porque senão, né, você poderia fazer um esquema aí para você trapacear. O produtor do jogo não vai deixar, né? Mas alguns jogos mais simples, acredito que não tem problema. A gente vai fazer teste no Granddad para mostrar para vocês que dá para fazer algumas coisas legais com esse controle também, tá bom? Então vamos explicar para vocês aqui como é que mexe com o turbo. O turbo funciona dessa forma.
Vamos supor que eu quero usar então o meu turbo no X. O que eu faço? Eu seguro o turbo e vou apertar aqui o X, ó. Ó, ele vai ficar vermelho e aí depois eu solto e aí ele já está configurado, tá? Tá configurado. Toda vez que eu apertar o X, ele vai usar o botão turbo, tá? Nós vamos testar para ver se isso aqui vai funcionar. Se eu quiser tirar, eu aperto o turbo novamente e aperto o X novamente, ó. Aí ele desarma, tá vendo? E assim você vai fazer teste para ver se vai ficar com ela com a função turbo. Agora nós vamos programar a função M1, M2, M3, M4. Então deixa eu explicar para vocês. A função M1, M2 e M4 nada mais é do que repetição. Então essa função não é botões a mais, é esse que é o meu problema. Eu gostaria que fosse botões a mais, tipo assim, eu queria que um comando do teclado pudesse ser colocado aqui, tá? Até o presente momento eu não aprendi a fazer isso, né? Se alguém souber, seria legal. Por exemplo, eu queria que um botão que eu estou jogando um jogo do PC, por exemplo, eu estou jogando Grounded, eu queria fazer com que uma das funções que só dá para usar no teclado pudesse ser usada aqui, né? Por exemplo, né, abrir o mapa, né? Aí eu apertasse aqui e abrisse o mapa. Para abrir o mapa eu tenho que apertar M lá no teclado, né? Mas não é assim. Ele vai apenas programar os botões que você quiser programar aqui, tá? Então ele é apenas um repetidor. Então atualmente o meu controle está configurado assim. Quando eu aperto esse botão, o personagem vai pular. Quando eu aperto esse botão, ele vai entrar no menu. Então é basicamente isso, ou seja, não são botões a mais, são repetidores do que está aqui. E é uma pena, né, que podia ser botões a mais, mas não é, tá? Beleza, pessoal, agora a gente vai aprender como é que configura o botão M1, M2, M3 e para que serve isso, tá? Então eu posso configurar uma combinação ou um botão só, tá? Por exemplo, eu quero que o meu botão ele aperte o A e o X, ou então aperte só o X, ou aperte o L1, eu posso configurar tudo isso, tá? Então como é que faz para fazer essa configuração? É muito simples. Você vai escolher o botão do seu interesse, ó, M1, M2, M3, M4, você vai escolher aqui qual que é o botão. Você vai apertar o botão do seu interesse, por exemplo, eu quero apertar esse botão aqui, certo? Esse aqui no caso é o M3, eu vou apertar ele e segurar, tá? Então, vou virar aqui o controle, apertei e segurei, tá? Depois eu vou apertar o botão Select. No momento que eu apertar o botão Select, vai ficar meio rosa aqui, ó, tá? Eu apertei o botão Select, ficou rosa. Eu vou digitar a combinação que eu quero. Eu quero que o controle dê um pulo e dê outro pulo, por exemplo, né? E aí, depois que eu fiz a combinação, basta eu apertar o botão aqui que eu estou segurando, ó. E aí ele fica azul, tá? E aí, quando eu usar isso lá no jogo, né? Quando eu estiver lá no jogo, ele vai fazer a função que eu mandei, né? Olha lá, ó. Ele deu o pulo, tá vendo, ó? Ok? É claro que cada jogo funciona de um jeito. Se você jogar Street Fighter, né? Você pode configurar ele, por exemplo, para apertar. Você aperta ele aperta chute, chute, chute. Então você pode dar a combinação de Horyugen, né? Então você apertou 3 chutes, ele vai dar 3 chutes e vai dar o Horyugen. Aqui, no caso, vocês viram que eu combinei, né? Para ele fazer o que comando? Ele ia pular 2 vezes, só que ele não tá pulando 2 vezes, tá? Eu vou tentar mais uma vez fazer uma combinação que é a combinação de bater, né? Vamos ver se ele vai bater. Então, nesse caso aqui do Grounded, eu vou fazer a combinação para ele tentar bater 2 vezes. Nós vamos tentar configurar para ele bater 2 vezes. O que eu faço? Eu seguro o botão do meu interesse, no caso é esse aqui de baixo, tá? Vou segurar, apertar a tecla Select, não é turbo, tá, pessoal? É Select. Vou apertar o Select, ficou rosa, tá? E aí eu vou definir o que eu quero. Eu quero que ele dê 3 golpes. Então vamos lá. 1, 2, 3. E aí depois eu venho e aperto o botão aqui que eu quero, tá?
ele fica azul. Vamos ver se funcionou lá no joguinho, apertando. Ó, só funcionou um golpe, tá? Por quê? Porque esse jogo não aceita esse tipo de configuração. Então, o legal, né? Quem sabe na próxima edição aí, os produtores do jogo pudesse fazer uma coisa assim. Esse botão aqui, ele controlasse os comandos do teclado, né? Então, tá aqui meu teclado, né? Aqui, ó, meu teclado. Por exemplo, eu quero que esse botão, quando eu apertar, aperte o M do mapa. Então, quando eu apertasse isso aqui, abriria o mapa. E quando eu apertasse o outro, abriria o layout, né? E não é assim que funciona atualmente. Então, uma dica aí para os produtores, fazer com que o controle seja interligado ao teclado, que seria maravilhoso, né? Que seria adicionar funções a mais e não apenas repetir, tá? Então é isso, pessoal. Maravilhoso, o controle é muito bom, é muito sensível, muito gostoso de jogar, bem personalizável e eu tô curtindo demais, é muito leve. Assim, não me incomoda. Você configura a vibração, né? Se você estiver vibrando muito, te incomodando, você pode tirar a vibração, pode tirar o LED, pode aumentar o LED, pode programar aqui as combinações que você quer. Então, cara, muito bom esse controle, tá de parabéns. A única coisa que eu sugeria é que esses controles fossem adicionais e não programáveis, né? Que aqui no caso ele só serve para programar as teclas aqui e não para adicionar mais comandos, né? Então é muito bom. E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse controle, se você comprou, se gostou, comenta aí. Eu vou fazer mais um vídeo desse controle aqui logo, tá? A gente vai fazer um vídeo usando ele na TV. Vamos ver se ele funciona bem na TV, tá bom? E eu queria mostrar também a questão do turbo, né? Vamos ver como é que funciona o turbo, né? Eu quero que, no caso aqui, que esse botão turbo funcione com o ataque. Vamos ver como é que é essa questão do turbo. Você aperta o turbo, segura o botão que você quer, ele fica vermelho. Vamos ver se ele vai funcionar. Apertando uma vez. Olha lá, tá vendo? Ele deu 2 golpes. Apertei uma vez só e ele deu 2 golpes, ó. Por que ele só dá 2? Porque a estamina acabou, tá? Então eu posso usar isso para isso também, né? Para dar esses golpes. Então eu posso configurar, por exemplo, em Minecraft, eu aperto uma vez e ele fica usando a picareta direto. Isso é legal, né? Isso é bacana. Se você quiser desprogramar, ou seja, se você quiser tirar o turbo, é a mesma coisa. Você vai apertar o turbo aqui, ó. Tá vendo que ele tá vermelho, né? Tá acionado. Você vai apertar o turbo e vai apertar o botão que você quer tirar. Ok? Aperta de novo, aperta de novo, aperta de novo, ele fica azul. Agora vamos apertar. Ele funciona apenas uma vez. Ou seja, só vai funcionar o turbo quando eu tiver vermelho aqui. Vou usar mais uma vez para pular. Ó, apertando o turbo, esse botãozinho, o botão de pular, ele ficou vermelho, tá? O botão de pular já não funciona muito bem, tá? Por quê? Por causa desse jogo. Então eu percebo que esse controle tem muito a ver com a programação de cada jogo. Talvez em jogo de tiro ele funciona bem de um jeito, né? Então é testar para ver como que ele vai funcionar em cada situação, tá? E é isso aí, muito legal. Eu tenho usado ele, por exemplo, para ataque, ó, né? Eu ataco usando esses comandos aqui, tá? Eu ataco com esse daqui e defendo com esse daqui. E ao mesmo tempo eu tenho também ataque e defesa aqui, né? Eu posso usar os dois. Acho muito legal essa configuração. E o vídeo de hoje era esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like se você gostou. Fique com Deus, até a próxima, valeu e fui!